Olá, paz do Senhor. Esse é o segundo vídeo da primeira aula sobre criatividade no Ministério Infantil. E eu quero falar para vocês um pouquinho sobre o que está na nossa página do nosso livro Mala de Ideias, página 34, que são os 10 passos para despertar a criatividade. Nós falamos aí no nosso vídeo anterior sobre a importância, que somos herdeiros da criatividade, que herdamos do Senhor, que Deus ele faz os projetos e compartilha conosco para nós executarmos, mas que é importante a gente entender que nós precisamos, que tudo que nós vamos fazer, o nome de Deus tem que ser glorificado, né? Não é fazer um nome, não é correr atrás de seguidores, não é buscar visualizações e visualizações e seguidores e curtidas, mas que é fazer tudo para que o nome de Deus seja honrado e glorificado, né? Eu sempre oro que tudo que a gente coloque a mão, a minha oração, né, individual, é que tudo que eu coloque a mão, que a mão do Senhor esteja primeiramente, né? Primeira mão do Senhor, a minha mão e a mão dele sobre mim, porque quando ele tá à frente, não tem como dar errado, né? Então a gente precisa entender as nossas limitações, precisa entender que o Senhor, ele nos direciona, né? Nós somos mordomos dele, a obra é dele, então nós somos somente obreiros dessa obra, que ele é o mestre de obra. Uma vez eu estava meditando, né, sobre essa questão de quando a gente ora que pede o Senhor ajuda, Senhor me ajuda, Senhor me ajuda. Na verdade, quando ele está à frente, né, do projeto, não tem como dar errado. Então, qual é o segredo para que um projeto que você vai fazer, uma ideia, um projeto de uma forma geral, né, seja um culto, seja um projeto de inclusão, de leitura, enfim, independente do projeto. Quando a gente entende que ele está à frente, ou seja, se ele é o mestre da obra é que dá direcionamento, né? Então, o que nós temos que fazer? Apenas obedecer. Então, se a gente obedece àquele que é o mestre da obra, não tem como dar errado. Então, a oração, a gente ter o ouvido sensível, audível à voz do Senhor, ele é fundamental para que dê certo, né? E assim, eu louvo muito ao Senhor, porque é muito bom quando você vê que Deus direciona, que Deus mostra, né? E que quando a gente é sensível a Ele, as coisas dão super certo. Esse fim de semana, a gente inaugurou, né? Reinaugurou, na verdade, o espaço das crianças, e eu vi a mão de Deus em cada detalhe, assim, então não tem como dar errado, né? Ele estando na frente. Mas aí, os 10 passos para despertar a criatividade, na página 34, o primeiro é orar bastante. O dono da criatividade, ele te dará com certeza. Então, a oração, ele é fundamental. Tudo que vamos fazer, tudo que vamos iniciar, a oração é a chave, né? A chave de vitória, a chave de tudo. Então, se eu preciso criar um projeto para envolver os pais no Ministério Infantil, eu preciso orar para que o Senhor me dê direcionamento. Se eu quero fazer um projeto de inclusão na minha igreja, eu vou orar para que o Senhor me dê direcionamento. Se eu vou fazer um projeto de pastoreio de crianças, eu preciso orar. Se eu vou fazer um projeto de aconselhamento, eu preciso orar. Tudo que nós vamos fazer, nós precisamos orar para que o Senhor nos dê direcionamentos, né? A oração é conversa com o Pai. Então, por que isso é fundamental quando a gente pensa na criatividade e no desenvolvimento de projetos no Ministério Infantil? Porque se eu entendo que ele é o mestre da obra, e a oração, e se eu entendo também que a oração é a conversa com o Pai, que é o mestre dessa obra, quando a gente senta para conversar com ele, quando a gente ouve ele, ele vai direcionar. Então ele vai falar, olha, ao teu ouvido, né, ao teu coração, vai te dar sonhos, ele vai falar, faz desse jeito, faz daquela forma. E eu tive uma experiência há pouco tempo, né, no final do ano passado, sobre essa questão da oração, que o Senhor, ele tinha dado o tema do Ministério Infantil, e eu acredito muito que quando Deus, ele te dá um tema, ele te dá detalhes, né? Então ele te dá a ornamentação, ele te dá a roupa que você vai usar as crianças, ele te direciona para quem você vai convidar para pregar. E aí, o Senhor tinha dado o tema pra gente, né, do Precioso Rebanho. A gente queria falar sobre a valorização da criança dentro da igreja, dentro do redil. Por causa da pandemia, elas ficaram muito tempo sem atividades e tudo mais, e eu queria que elas entendessem o quanto elas eram importantes, sabe? E aí eu falei, Senhor, como que eu vou ornamentar? Eu já tinha em mente, né, de fazer algo sobre ovelha e tudo mais, e aí o Senhor me deu um sonho. Eu estava sentada na minha igreja, e do meu lado esquerdo, assim, tinha os pés de um pastor, como se fosse da cintura para baixo, né, os pés de um pastor.
e muitas ovelhinhas no altar. E aí eu corri atrás, né, de fazer essa ornamentação, e o Senhor falou muito forte com a gente sobre a presença do bom pastor no meio do rebanho. Então, assim, nenhum pai, o filho pergunta algo e ele dá as costas, sabe? Então, assim, eu acredito muito de que a oração, a conversa com o pai, com o dono da obra, o direcionamento que a gente pede a ele, com certeza ele vai responder. Seja através de sonhos, seja através de profetas, seja através de revelações, de oração na madrugada, o Senhor, ele sempre vai nos responder, ele não vai dar as costas para nós, né? Eu não conheço nenhuma passagem da Bíblia que fala que alguém que se achegou a Jesus, que procurou Jesus, que pediu ajuda, voltou de mãos vazias, né? Segundo passo importante, pense, respire aquilo que você deseja planejar. Então você tem que ficar meditando, pensando. Quando eu falo meditação, é meditação de pensar, de ficar envolvida com aquilo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um programa para os pais. Então, quando você fica gerando aquilo, né, é como se fosse um bebê nascendo, né? Um projeto é um bebê. É algo que você precisa gerar. Então, quando você gera uma criança, você pensa, né? Você vai pensando no quartinho, você vai pensando no nome, você fica imaginando como que ela vai ser, você quer comprar roupa. Perdão, eu estou muito cansada. Você quer comprar roupa, você fica gerando aquilo. Então, gerando a chegada daquela criança. Quando eu penso no projeto, é justamente isso, é você gerar aquele projeto. Então, quando você gera um culto infantil, você vai pensar no lanche, você vai pensar na ornamentação, você vai pensar na roupa das crianças, você vai pensar na programação, na liturgia do culto, é você gerar, é você respirar aquilo, né? 3, andar sempre com um bloquinho. Eu tenho um bloquinho aqui. Aqui, ó, meu bloquinho é esse aqui. Eu sempre tenho 2, né? Um fica aqui do lado da minha mesa e um que fica dentro do meu quarto, da minha bolsa. E aí, nesse projeto, por exemplo, aqui, ó, hoje eu estava desenvolvendo um projeto, né? Algo para o Ministério Infantil da minha igreja. Então, aqui eu sempre tô com um bloquinho, né? Vem a ideia, eu vou lá e anoto, sabe? Então, isso aqui é fundamental. Então, às vezes a pessoa gosta de anotar no bloco de nota do celular, não importa. É muito importante você ter esse bloquinho de nota, por quê? Porque às vezes você passa em frente a uma loja, você vê uma ideia. Às vezes você passa numa lanchonete, vê um modelo de um lanche diferente. Então, sempre é bom você ter um bloquinho de anotações, porque às vezes você tá dentro do ônibus. Eu não sei você, eu tenho essa questão. Eu tô dentro do ônibus, irmãos, me perdoa, eu tô muito cansada, é muito feio bocejar, mas eu tô muito cansada. A gente veio no fim de semana muito puxado, sabe, na organização de seminário e tudo mais. Enfim, me perdoa. Então, você tá dentro do ônibus, você tá meditando ali, e Deus vai lá e dá uma ideia, às vezes de madrugada. Eu já tive situação, por exemplo, uma vez eu lembro que eu tava olhando a internet, né? E abri o Facebook e vi uma ideia. Eu olhei e falei assim, meu Deus, eu tive essa ideia. E eu lembro que Deus me deu de madrugada essa ideia. Só que na hora que eu falei, meu Deus, eu tive essa ideia, o Senhor falou comigo assim, eu te dei essa ideia, mas você não colocou em prática. Então a gente às vezes ora tanto ao Senhor pro Senhor compartilhar as ideias com a gente, e o Senhor às vezes nos dá a ideia de madrugada, a gente não levanta para anotar a ideia. Então assim, eu lembro muito daquele hino da Ludmila Ferber, que fala, eu vou, já tô indo ao teu encontro, Senhor. Você já parou pra olhar esse hino? Alta madrugada, já estou cansada, ouço Deus me chamar. Então assim, às vezes o Senhor nos chama de madrugada, né? E a gente precisa levantar pra ouvir a voz de Deus. Eu lembro uma vez que eu tava orando, né, pra que o Senhor me desse uma palavra pra meditar. Ai, irmão, que vergonha, eu tô constrangida com isso, me perdoa. Aí eu tava de madrugada, eu tava orando, pedindo ao Senhor que me desse uma palavra, né? E aí eu levantei, de madrugada, eu fui dormir. Eu falei, Senhor, amanhã eu tenho que palestrar, o Senhor não me deu ainda a palavra. Quando foi de madrugada, o Senhor me chamou. E aí eu tava muito cansada, eu tinha vindo de um ritmo forte de trabalho, eu tinha viajado, né? Então eu tinha trabalhado o dia todo na escola e tinha viajado, tava muito cansada. E eu de madrugada, o Senhor me acordando pra me dar a palavra. Eu falei assim, ai Senhor, eu tô tão cansada. Irmão, assim, eu acho que vou até parar a aula, irmãos, que eu tô muito com vergonha de estar bocejando. Aí eu falei assim, Senhor, eu tô tão cansada, mas pode falar que a minha mente é boa, eu vou lembrar tudo de manhã. Quando eu falei isso, o Senhor falou pra mim assim, você me convidou pra vir aqui falar com você e você não levanta pra me receber. Eu fiquei muito constrangida com aquilo.
né? Eu até citei isso no livro Firmando as Bases do Ministério Infantil, onde o Senhor falou para mim sobre gerações. E foi justamente isso, né? Eu orei e pedi ao Senhor que falasse comigo quando ele chegou, eu não levantei. Então, assim, vai dormir, deixa um caderninho do lado, mas se não deixar o caderninho do lado, quando o Senhor falar com você, levanta e vai lá. Ouve a voz do Senhor, tá? Então, esteja sempre com esse caderninho na mão. Quarto, assista palestra, faça os cursos e participe do congresso com profissionais da área. Existe um ditado, né, mundano que diz assim, que nada se cria, tudo se copia. Eu sou totalmente contra esse ditado, porque o Senhor, a própria Bíblia fala que a palavra do Senhor se renova a cada dia, né? Então, assim, o Senhor, ele dá projeto para as pessoas. Nós temos vários projetos dentro do Ministério Infantil que o Senhor entregou a muitas pessoas e não foi copiado. Deus se revelou ali e houve projetos ali. Então, assim, claro que você pega um projeto pronto, né? Você ouve um projeto, como a gente vai compartilhar vários projetos aqui, e você vai adaptar a sua realidade, a sua igreja. Então, por exemplo, eu tenho um projeto aqui do carteiro, né? O carteiro de Cristo, ou o boneco missionário, carteiro missionário. É um projeto que ele foi criado a partir... eu tava na fila do correio e vi o bonequinho do carteiro. E eu na fila enorme, eu olhando o boneco do carteiro, que era um boneco... vendia pro carteiro, sobre carteira, não era projeto nenhum. E eu na fila, olhando o boneco, eu falei, gente, imagina um boneco do carteiro pegando carteiro para levar pros missionários. Então, assim, a ideia do boneco, eu vi o boneco e tive a ideia. O boneco do Emanuel na minha casa, que é o boneco de Jesus, é um boneco que eu peguei, juntei a problemática que a gente teve aqui em casa sobre o amigo imaginário, junto com um projeto que eu conheci na escola, juntei e fiz. Então, assim, você pega ideias, adapta a tua realidade, mas também tem ideias que não existem que Deus revela a você. Então, essa história de que nada se cria, tudo se copia, isso é um ditado mundano que não cabe dentro da Bíblia, não cabe dentro do nosso contexto. Por quê? Porque a palavra de Deus se renova a cada dia. Então, se você todos os dias se preocupa em viver a palavra de Deus, claro que Deus vai te dar um projeto diferente, tá? Então, assim, é muito importante a gente ouvir palestras, a gente adaptar a nossa realidade. Por exemplo, esse projeto do Emanuel da minha casa, tem muitas igrejas que não aceitam o boneco Emanuel porque acham que é imagem e semelhança. Ok, a gente respeita e a pessoa vai adaptar. Então você vai adaptar. Mas isso não significa que eu vou falar assim, olha, eu tive essa ideia, é minha. Vocês estão me entendendo? A gente adapta as ideias da gente, mas a gente nunca pode esquecer que Deus se revela a nós com novidade de vida. Outra ideia, leia revistas, livros, sites da área infantil, inclusive secular. Você precisa reaproveitar e se inspirar. Então, uma inspiração, ela é fundamental, ela é importante. Você lê livros de ideias. Eu tenho livros de ideias. Tem um livro muito legal que eu gosto muito, chamado Doador de Ideias. Ele não dá ideias pra gente. Eu vou colocar na bibliografia pra vocês. Ele não é um livro de ideias, mas ele é um livro que te inspira a ter ideias. Como que te inspira a ter ideias? Porque ele mostra pra gente que Deus, ele é um Deus criativo e que quanto mais ideias a gente compartilha com o outro, mais o Senhor dá. Então é um livro muito gostoso de ler. Outro, escolha um cantinho da sua casa para fazer a sua pausa para pensar. Então, por exemplo, eu tenho o meu cantinho da minha casa quando eu quero pensar, quando eu quero relaxar. Não tô dizendo de orar, né? Eu tenho o meu cantinho de oração, como todo mundo tem o seu lugar preferido para orar. Mas eu tô falando daquele lugar que você senta, que você relaxa, que você descanse, ali você sente que as ideias fluem. Então, eu tenho meu lugarzinho sentado no meu sofá. Então, ali, às vezes você senta ou você deita e você vai pensando e as coisas vão fluindo. Isso é muito legal. Mude de atitude quando alguma coisa dá errado. Isso é fundamental. Por exemplo, eu gosto muito de compartilhar, sabe, gente, assim, as minhas vivências, né? Então, toda essa semana que a gente vai estar junto, você vai ouvir várias experiências que a gente teve, várias ideias que a gente aplicou na minha igreja, que é o meu campo de trabalho. Na igreja do pastor Silas Malafaia, que é a Advec aqui na Penha, eles têm uma festa muito boa. Ai, irmão, me perdoe, irmãos. Eles têm uma festa muito boa chamada Festa Jesuína, que acontece uma vez por ano. Não sei se está acontecendo ainda, mas acontecia uma vez por ano, onde vendia comidas típicas, né, da roça e tudo mais. E eles param a rua, uma ideia fantástica. Eu quis levar essa ideia para nossa igreja. E quando eu levei para a igreja, pastor Flávio, não,
Não tem como trazer isso porque as pessoas vão associar a jesuína a junina, isso vai dar problema, vai dar conversa fiada, as pessoas vão ficar falando, tudo mais. E beleza, né? Eu entendi a visão dele, e o nosso pastor sempre vê a visão além de nós, porque ele conhece a igreja como um todo e a gente tá envolvido em um departamento só. Então, ele é a melhor pessoa para olhar, né, num todo. E aí, conheci uma amiga, né, a tia Paulinha, que ela faz um projeto na igreja, fazia um projeto na igreja dela chamado Festa do Pula Pula. E a ideia, a proposta é muito legal. Então, o que eu fiz? Eu uni essa proposta do pastor Sila com as barraquinhas, uni a proposta dela da Festa do Pula Pula com os brinquedos, e aí fizemos a nossa Festa do Pula Pula, adaptada aos dois projetos. Então, quando eu levei o projeto da Festa Jesuína, não foi aceita pela igreja, porque achou que é uma ideia que não ia casar. Então, assim, eu queria fazer esse projeto, eu mudei a estratégia, uni com outra coisa para poder fazer esse projeto. E hoje a Festa do Pula Pula é uma festa anual da nossa igreja. Inclusive, sábado retrasado foi a nossa e foi maravilhoso. Então, se você tá indo por um caminho que você vê que não tá dando certo, mude a estratégia. Talvez é o nome que você tem que mudar, talvez é a data que você tem que mudar. Sempre, o que você precisa entender, e é muito bom deixar isso claro, é que as ideias, elas sempre são bem-vindas. Mas nem toda ideia que cabe na sua igreja, cabe na minha igreja. Nem toda ideia que cabe na minha igreja, cabe na sua igreja. Eu acho fantástico, por exemplo, fazer uma festa para as crianças, festa dos personagens bíblicos, ou festas eu quero fazer uma festa de Jesus é meu herói, cada criança vestido com o seu herói preferido, e ali trazer uma ministração sobre herói. Só que a caracterização das crianças como heróis na minha igreja não dá, mas de repente na sua dá. Então, assim, tem que ter muito cuidado, você tem que ter essa sensibilidade, porque nem toda ideia que cabe na minha igreja cabe na sua, assim como na sua não cabe na minha. Então, mude a estratégia caso precise. Outro, pontos de vista de fora são sempre bem-vindos. A gente teve uma situação na nossa igreja que a gente foi fazer uma apresentação do Dia do Pastor. E aí nós fomos falar sobre o pastor pescador, né? A gente tem até esse vídeo no YouTube, é muito legal, eu gosto muito. E a proposta era, meu pastor ele é pescador, né? Então a proposta era dizer pro pastor assim, olha, eu quero vir aqui para provar pro senhor e para toda a igreja que o senhor é pescador, mas eu tava me referindo a pescador de almas. E aí eu pedi às crianças que fossem caracterizados para a igreja. Então eu mandei que eles colocassem camisa xadrez, calça jeans dobrada até a altura do joelho, chinela havaiana e chapéu de palha. Só que o dia do pastor é no segundo domingo de junho. E a roupa era muito parecida ou idêntica à roupa de festa junina. E aí eu não moldei. Então eu mandei todo mundo ir, fiz os cartazinhos, mandei para os pais, para as crianças irem caracterizadas, e deu certo. Só que um diácono me procurou e falou assim, Flávia, você mandou as crianças vir com roupa de festa junina para a igreja? Por quê? Porque ele só viu o cartaz. Eu coloquei o cartaz assim, para a apresentação do dia do pastor, a criança deverá vir com a roupa tal. Então, quer dizer, eu não tinha me atentado a isso, mas ele teve esse olhar. E aí outras pessoas podiam ter falado, ele sinalizou para mim, quem falou e não sinalizou. Então, eu achei bem interessante aquilo, porque eu não tinha dado esse olhar. E aí eu peguei e falei pro pastor qual era a nossa proposta, né? E ele disse para mim, olha, quando você for fazer a apresentação, deixa bem claro que as crianças estão vestidas de pescadores. Então, sempre o olhar de fora é fundamental, né? A gente tem um exemplo dos evangelhos sinóticos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles têm o mesmo conteúdo, só que foram feitos por 4 pessoas diferentes, com olhares diferentes. Então, cada um trouxe o seu olhar. Então, ouça a sua equipe, ouça se você tem uma coordenadora adjunta, se você tem uma vice, não sei como você chama, mas ouça a opinião das pessoas da equipe, porque elas podem ter um olhar diferente do seu, e isso pode contribuir para o desenvolvimento do teu projeto, tá? Sempre que tiver uma ideia, pensa em 3 maneiras diferentes para executar. Sempre eu gosto de fazer isso. Então, por exemplo, eu vou fazer deixa eu pensar em algo aqui, um evangelismo de rua. Eu quero fazer evangelismo de rua e eu quero levar as crianças para esse evangelismo. Eu preciso pensar de 3 maneiras diferentes para eu fazer esse evangelismo. Por quê? Porque quando eu for apresentar para o pastor, que ele der os argumentos, mais isso. Você precisa pensar em 3 estratégias diferentes. Então, isso é um cuidado, porque senão você vai chegar para o seu pastor, vai apresentar o projeto
E quando ele fizer a primeira indagação, você fala, ai, pastor, eu não sei. E aí você vai voltar para casa, pensar em algo para depois voltar. E de repente, o teu pastor é uma pessoa que você tem um pouco de dificuldade de fazer gabinetes ou reuniões por causa do tamanho da sua igreja ou excesso de atividades do seu pastor. Então, pense em maneiras diferentes para você apresentar o mesmo projeto. Então, eu quero fazer evangelismo de rua, por exemplo, com as crianças, tá? Existe o evangelismo para as crianças e existe o evangelismo com as crianças. Então, se eu quero fazer evangelismo com as crianças, como que eu posso pensar? Eu posso pensar, por exemplo, nas crianças caracterizadas de carteiro, levando carteiro para colocando cartinhas nas caixinhas de correio das pessoas. Eu posso fazer o evangelismo das crianças segurando placas. Eu posso fazer o evangelismo com as crianças segurando balões, com recadinhos dentro dos balões. Então eu pensei de 3 maneiras diferentes. Por quê? Vai que você fala assim, pastor, eu quero fazer o evangelismo com carteira. O pastor fala, mas você tem que caracterizar as crianças de carteiro. Sim, mas a gente não tem dinheiro para fazer a roupa do carteiro. Ok, então vamos fazer de outra forma. Então sempre pensa em 3 estratégias diferentes para você desenvolver esse projeto quando você for apresentar para o seu pastor. E o último coloque-se no lugar da criança e tente imaginar como seria a sensação dela de participar ou ver aquilo que você preparou. Então, eu gosto muito de imaginar. Qual seria a sensação da criança se ela tivesse vestido de carteiro? Qual seria a sensação da criança se ela recebesse uma ligação ou uma ligação em vídeo de uma tia, se ela estivesse doente e não estivesse indo para a igreja? Então, sempre se coloque no lugar do outro para você intensificar as reações daquela pessoa, você melhorar as estratégias. Então, assim, colocar-se no lugar do outro, ter essa sensibilidade de receber a sugestão do outro, com que tem um olhar diferente do seu, isso é fundamental para um desenvolvimento saudável do seu projeto no Ministério Infantil Criativo. Então, a criatividade, ela vem de Deus e é algo que também é fundamental. O trabalho em equipe, né? Então, você pode ter várias ideias, mas você sempre vai precisar de alguém para te ajudar a executar essa ideia. Então, eu termino aqui esse vídeo com uma frase que é um autor desconhecido, não sei quem é o autor, que diz assim: sonhar sozinho é só um sonho, mas quando você tem alguém para sonhar com você, é a iniciativa, é o início de que esse projeto vai ser realizado. Então não se esqueça que a sua ideia pode ser boa, você pode ter ideias fantásticas, mas ninguém trabalha sozinho. Então forme equipes, une equipes aos seus projetos. Se você está na liderança do Ministério Infantil, trabalhe com a sua equipe, porque é elas que vão te ajudar, as pessoas que estão nessa equipe que vão te ajudar a concretizar esses projetos que com certeza foram gerados no coração do Senhor. Então, Deus abençoe e até a próxima aula. Fique na paz do Senhor Jesus. Tchau.